Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Robson Santos Costa, sou professor do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e quero primeiramente agradecer o convite do CRP, da 7ª Região, aqui do Rio de Janeiro, e da bibliotecária Sila, que mediou esse convite pelo CRP. Nossa ideia aqui hoje, então, é participar do evento A Biblioteca e a Importância do Estágio. E, como eu falei, eu me sinto muito honrado em ter sido escolhido para participar desse evento. Então, a gente vai aqui conversar um pouquinho com a ideia de deixar mais clara qual seria a importância do estágio, tanto que eu chamo tanto na tríade aluno, na formação desse aluno, do professor responsável pelo estágio da instituição de ensino e do bibliotecário supervisor do estágio da empresa ou instituição pública. Primeiramente, eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da minha história, onde eu me formei, onde eu realizei estágio. Eu acho até interessante porque eu já participei dos 3 pontos, Já fui estagiário como aluno, já fui bibliotecário supervisor de estagiários, e hoje em dia sou professor, coordenador da comissão de estágio e vice-coordenador do curso de Biblioteconomia da UFRJ. Eu me formei em 2004, ingressei na Unirio para cursar Biblioteconomia no ano de 2000 e me formei em 2004. Eu entrei no meu primeiro estágio, primeiro e único, o que eu até falar um pouquinho mais para frente tem suas vantagens e desvantagens, mas a gente tem também, como eu vou falar, 2 categorias de estágio, obrigatório e não obrigatório. Eu estava no 3º período da Unirio, quando eu era ainda muito tímido, um aluno muito tímido, nem pensava ser professor na época, e a professora Ana Sena, que era minha professora, ela entrou na sala, eu e uns colegas, a gente tinha acabado de chegar, esperando a aula, e a professora Ana Sena, que tinha sido minha professora em comunicação científica no primeiro período, perguntou se alguém na sala estava querendo realizar estágio, porque tinha uma vaga na biblioteca onde ela trabalhava, que era a biblioteca do Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes. É uma biblioteca que não é uma biblioteca comum, por causa da importância dela. Ela simplesmente era, na época, ainda mas talvez não tenha a mesma importância que tinha na época, mas ainda com um acervo maravilhoso sobre o tema, a biblioteca mais importante da América Latina sobre o tema da questão racial, e sobre a África. Então, vinham pesquisadores do mundo inteiro, da Austrália, Japão, Moçambique, Angola, Colômbia. Estou lembrando só dos que eu atendi lá nesse período de estágio. Mas aí, voltando para o início, que eu já estou me adiantando um pouco, eu tinha feito a inscrição na disciplina de estágio obrigatório, mas ainda não tinha estágio. A professora Ana Sena perguntou quem queria uma vaga, eu fiquei quietinho, até um colega meu apontou para mim e falou: Robson está precisando. E ela pediu, a professora Ana Sena, que hoje em dia é minha colega na UFRJ, como professora também, somos colegas, ela pediu para que eu me apresentasse na próxima semana lá. Não era um estágio remunerado, ela deixou bem claro, tanto que eu fiquei 3 meses de estágio sem remuneração. E aí, claro, como todo aluno, a maioria, pelo menos, dos alunos, tinham caixa com passagem, todos esses problemas que a gente vê os alunos tendo, eu passei por isso igualmente, e era até pior na época no sentido de que não existia o bilhete único, Então, uma passagem era para cada ônibus, você não podia pagar um ônibus e ainda ter o outro sem pagar. E aí a professora Ana Sena conseguiu um esquema, digamos assim, da gente tirar xerox, a biblioteca tinha uma xerox, e falou com o diretor da instituição, o valor que a biblioteca conseguia de xerox ia para as passagens minha e do meu colega também, que fazia estágio não remunerado. E esse estágio eu falo sem medo nenhum, que ele foi um divisor de águas total no curso, na minha formação como profissional da área. Por que eu falo isso? Primeiro, eu fui para uma biblioteca muito específica, e comecei a ter contato. Meu primeiro trabalho foi cadastrar teses e dissertações, eu catalogava, com o tempo comecei
né, classificar, mas meu primeiro trabalho foi uma análise temática mesmo, né, análise de assuntos, de teses e dissertações. Então, eu li várias teses e dissertações, né, lia não completa, né, algumas até sim, para inserir no sistema, né, para fazer a catalogação, a representação temática. E isso, primeiro, que isso já me ensinou muito sobre escrita acadêmica, né, porque lendo a gente aprende muito, o que posteriormente facilitou muito fazer meu TCC, né, e outras pesquisas futuramente. Posteriormente, eu comecei a atender os usuários, né? Então, já foi, como era uma biblioteca pequena, com poucos funcionários, a gente fazia de tudo, o que é importantíssimo. Outras coisas, né, como quartar livro em instante, eu sempre falo para o aluno, às vezes o aluno pensa, só ficar quartando livro em instante, foi importantíssimo para você entender melhor a teoria, né, a teoria de classificação que você estuda, muitas vezes não entende muito bem ali, e aquele simples ato de ficar quartando o livro na estante já te clareia muito a mente sobre isso. E eu também participei essa biblioteca também foi a época em que a Cândido Mendes implantou novos cursos de graduação, como letras, ciências sociais, relações internacionais, produção cultural, eu também pude participar de todo esse processo de implantação de cursos, a avaliação do MEC, né, que é a biblioteca importantíssima nesse quesito. Então, foi um aprendizado enorme. Eu até falo que eu fiz uma segunda graduação, né, por tudo que eu convivi com pesquisadores, né, do mundo inteiro, de questão racial, que pesquisavam a África, a Ásia, e, ao mesmo tempo, aprendi meu campo, né, essa união. Eu sempre falo que até, às vezes, a gente separa muito, né, prática de teoria, como se fossem coisas diferentes. Eu acho que o estágio, ele mostra muito claramente que, como, na verdade, é uma união, né? A prática constrói a teoria constrói a prática. Na verdade, é uma troca, né? Elas estão sempre se comunicando, elas atuam juntas nesse processo. E eu acho que o estágio mostra muito isso. E aí entra também, como eu até vou falar mais para frente, o papel do supervisor, né? Do bibliotecário, supervisor de estágio. A professora Ana Sena, ela foi uma... Né? Eu sempre falo que o bibliotecário supervisor, ele também é um professor, né? Ele é um educador daquele aluno. Ele faz parte desse processo de aprendizagem. E a gente, quando se forma, não tem como fugir disso, né? A gente tem sempre que lembrar que o aluno, ele faz seu futuro bibliotecário. E a professora Ana Sena, ela não só ensinava, né, o que eu tinha que fazer, as tarefas, como sentava lá comigo, com o meu colega estagiário, ensinava, né? Eu até aprendi a classificar CTU até antes de ter aula na universidade, que ela já explicava para a gente. Então, foi um aprendizado incrível e que foi essencial na formação. Eu não gosto nunca de separar nessa parte né, a teoria você vê lá mais na universidade, essa prática. Isso tem que caminhar de lado a lado. Um outro ponto que eu acho importantíssimo no estágio, que eu sempre chamo a atenção, até como coordenador de estágio na UFRJ, quando eu faço na primeira aula de estágio, uma apresentação, a primeira reunião com os alunos, que quando não tem faca para todos os alunos, o que normalmente acontece, a gente segue alguns critérios para a escolha, sendo um desses critérios o CR, né, o coeficiente de rendimento do aluno. Porém, eu nunca gostei muito desse critério, embora a gente use, porque a gente não pensou até hoje, eu até brinco com os alunos, né, num outro modo. Mas você escolhe o aluno com maior nota, né, maior CR, para ter a faca de estágio. Porém, uma coisa que, inclusive, eu vi não só como estagiário, né, com colegas meus, como eu vejo no decorrer do curso, com essa experiência já de alguns anos como responsável pelo estágio, que o aluno, muitas vezes que está com nota fraca no curso, não se interessa muito com o curso, quando ele vai para um estágio, para um bom estágio, com um bom supervisor que acompanha ele começa a se interessar muito mais pelo curso, ele começa a entender a teoria melhor, então ele meio que abre a mente dele para o curso, para o entendimento de tudo que ocorre no curso, porque ele está ali na prática também, e ele começa a melhorar notas, começa a melhorar o interesse. Então, o estágio eu também acho parte primordial nesse processo. Então, eu fiquei nesse estágio, o que é interessante também, que eu comecei como estágio não remunerado, né? Fiquei 3 meses, aí me contrataram como estagiário remunerado, e como acharam, né, o trabalho, por isso que eu falo que estágio é muito importante. Eu também vou falar um pouquinho mais do conceito de capital social, né, nesse processo.
O estágio, quando você faz um bom trabalho também, em um ano eu fui contratado pela Universidade Cândido Mendes como auxiliar de biblioteca. Ou seja, eu fiquei um ano de estagiário e consegui já um emprego, né? Então, já fiquei como funcionário da universidade, auxiliar de biblioteca, e fiquei até me formar, né? Posteriormente, quando eu me formei, me passaram, né? Fui bibliotecário, e na mesma época, quando eu me formei, eu tentei o mestrado em Memória Social, que eu cursei também na Unirio. Posteriormente, anos depois, 2013, eu comecei o doutorado também em Memória Social na Unirio. E em 2009 foi quando eu passei no meu primeiro concurso para o UFRJ como bibliotecário. Aí eu saí da Cândido Mendes nesse período, né, em 2009, eu fiquei quase 9 anos na Cândido Mendes, desde a época de estagiário. E aí eu me tornei bibliotecário do CCMN na UFRJ, que é o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Fiquei lá uns 2 anos e meio, depois fiquei uns 6 meses. Eu fiquei uns 3 anos como bibliotecário na UFRJ. Desses 3 anos, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio no CCMN. Nunca saí de lá, mas fiquei um tempo na Biblioteca da Pós-Graduação de Geografia. Até porque eles estavam precisando de alguém, e eu trabalhei muitos anos em uma biblioteca de pós, né? Então, eu fiquei um tempo também auxiliando lá na Biblioteca de Pós-Graduação, que também fica no mesmo prédio do CCMN. E lá eu tive a outra experiência do outro lado, né, como supervisor de estágio. Tem muitos bibliotecários que não querem, né, não gostam de lidarem com estagiário, com alunos. Porém, eu sempre chamo a atenção para a importância desse processo para os nossos alunos, que serão futuros bibliotecários. E eu também sempre gostei de ensinar, né, mas eu tive essa experiência também de ser o supervisor de estágio dos alunos. Então, até pela experiência que eu tive como aluno, e a professora Ana Sena, como minha supervisora, sempre está bastante atenção a ensinar aquele aluno, né? O estágio ele não deve ser só um processo de toma e faz isso, né? É um processo de educação que a gente vai entrar mais a fundo nisso. Então eu fiquei mais 3 anos no CCMN e em 2011 eu tentei o concurso para professor e passei, né, no curso de biblioteconomia da UFRJ, e aí me tornei professor, já fui para o terceiro lado do processo. E aí eu acho que um ano depois, se eu não me engano, mais ou menos 2012, 2013, eu comecei me tornei parte da comissão de estágio, posteriormente como coordenador da comissão de estágio da UFRJ, onde eu estou até hoje. A gente tem uma comissão de estágio que é composta de 4 professores, né, que sou eu, como coordenador, a professora Nícia Tissá, professor Danilo Pestana e a professora Nadir Alves, que somos os responsáveis pelo estágio. E aí a gente cuida tanto do estágio não obrigatório, e eu vou falar disso agora mais para frente também, como do estágio obrigatório. O estágio obrigatório a gente tem 2 lá, que é o estágio de biblioteconomia, onde a gente foca mais nas partes práticas não, mais tradicionais da biblioteconomia, e a gente tem um estágio de gestão em unidades de informação. Por que a gente tem esse estágio? Porque a proposta do curso da UFRJ sempre foi um pouco diferente, né? Quando ele surgiu, ele foi capitaneado por uma equipe, mas tendo como coordenadora a professora, a saudosa professora Marissa Russo, que é muito conhecida no nosso campo, né? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. A professora Marissa Russo tinha a ideia de fazer um curso onde o bibliotecário já tivesse uma formação para sair do curso apto a ser um chefe de biblioteca, né? A ser um gestor de biblioteca. Então, a gente tem um curso que ele é muito focado na parte administrativa, né? Na parte de gestão de finanças, recursos humanos, toda a parte da administração. Então, os alunos têm bastante matérias de administração, disciplinas, né, da área de administração. E esse é o diferencial que, na época, né, a professora Marissa Russo quis com esse curso da UFRJ. Então, a gente tem um estágio obrigatório que a gente chama em biblioteconomia, a partir do 4º período, né, a partir do 4º, e tem um estágio obrigatório em gestão de unidades de informação, onde ele foca mais nessa parte de gerenciamento, setores de marketing, recursos humanos, finanças, e claro, né, então tem esses 2 estágios, um no 4º período, no 5º, e a gente agora vai começar um currículo novo a partir desse ano, de 2022. Inclusive, a gente vai mesclar esses 2 estágios em um só, porém, mantendo, né,
a gente estudou para não perder a qualidade do estágio, mas mesclar em um só, até porque a gente sabe que a gente vive num momento muito conturbado, muitos alunos precisam trabalhar, e muitas vezes o aluno não tem tempo de realizar um estágio, imagina 2 obrigatórios, né? Ao mesmo tempo, também para conseguir facas, um estágio é melhor. Então, a gente pensou em vários pontos para melhorar um pouco esse novo currículo que a gente tem, e agora vai ser um estágio só, chamado de estágio, né, de biblioteconomia e gestão de unidades de informação. E aí, agora falando um pouquinho, né, a gente entrando, falei um pouquinho da minha trajetória, né, de onde eu trabalho, na UFRJ, de como funcionam nossos estágios. E agora falando num outro ponto importantíssimo, quando a gente vai falar da importância do estágio para o aluno. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que o estágio ele tem uma lei, né? Ele tem uma lei federal, Lei 11.788, de 2008, e eu sempre chamo a atenção, ou seja, o estágio ele tem algo que rege o estágio, né? Que tem normas CTFERES, né? Direitos CTFERES que têm que ser seguidos por lei, tanto para o aluno, como para a instituição de ensino, como para a empresa ou instituição pública onde, né, o aluno estagia. Eu recomendo sempre, em especial, todo aluno dar uma olhada na lei, né? Ler a lei para saber os direitos CTFERES dele, o supervisor de estágio, né? A empresa, a universidade, obviamente. Eu sempre recomendo a leitura dessa lei, porque ela coloca vários pontos importantes do que é o estágio, né? E, como eu falei, dos direitos CTFERES de cada instância ali, das 3 que se relacionam nesse processo do estágio. Primeira coisa que a lei fala, né, que é importantíssima, inclusive para o bibliotecário supervisor, né, para o aluno compreenderem isso, que o estágio ele é um ato educacional, ou seja, ele faz parte do processo educativo do aluno. A ideia do estágio é esse complemento, que eu não gosto nem muito de falar complemento, porque para mim ele atua com a mesma importância das demais disciplinas dos cursos. Então, o estágio ele tem essa função de educar, né? de ser parte do processo educacional do aluno. E, além de ser um ato educacional, ele tem que ser sempre supervisionado, está na lei. Ou seja, sempre tem que ter um bibliotecário formado, né, registrado no CRP, responsável por aquele aluno no local em que ele estagia. Né? Isso é imprescindível também, nenhum aluno ele pode realizar estágio sem que tenha um supervisor da área atuando junto àquele aluno. Outros pontos que a lei apresenta, né, o estágio nível superior, ele tem que ser de 30 horas semanais. Então, o aluno ele só pode realizar 30 horas semanais pela lei. Porém, a lei também fala que se estiver no projeto pedagógico do curso a possibilidade de estágio de 40 horas, isso somente se o curso tiver aulas práticas e teóricas, né, o aluno também pode fazer estágio de até 40 horas, no máximo, semanal. Mas isso tem que estar presente no projeto pedagógico do curso, senão a lei diz que o máximo tem que ser 30 horas. O aluno ele pode fazer, né, mínimo de 6 meses no estágio, como o máximo de 2 anos. Ele nunca pode passar de 2 anos em um mesmo estágio. Eu fiquei lá na Cândido Mendes anos e anos, né? Porque, como eu falei, eu fiquei 1 ano como estagiário e depois fui contratado como funcionário, né, auxiliar de biblioteconomia. E aí a lei chama o ponto, né, para os deveres dos alunos e direitos, como os alunos têm que se comportar também, né, e aí sempre que a gente faz reunião, eu sempre chamo a atenção isso, a gente sempre como faz reunião com os alunos, na primeira reunião de estágio obrigatório, a gente chama muita atenção para esses pontos também. Por quê? Porque o estágio, a gente fala que é aquele momento da vida do aluno que ele é um dos momentos mais importantes da formação dele, porque ele vai aprender não só na prática as atividades do trabalho dele, como ele também vai aprender toda a parte de relações interpessoais, né? Ele vai saber, ele tem que lidar com o seu chefe, né? Saber se relacionar com o seu chefe, saber se relacionar com seus colegas, saber se relacionar com os demais funcionários da empresa ou da instituição, né? De outros setores, desde do chefe, passando pelo porteiro, pessoal da faxina, pessoal da administração, pessoal da informática, pessoal, né, de todos os setores, assim como, em especial, saber lidar com os usuários. Né? E aí esse ponto eu vou até retomar um pouquinho mais para frente, dessa relação do aluno com o usuário no estágio.
Mas aí, só para complementar os 3 pontos da lei, e aí a gente volta para esse ponto da importância do estágio, né, nessa formação profissional do aluno, também tem, por exemplo, na parte da empresa, né, a parte do seguro. Por lei, todo estagiário, sempre que entra no estágio, ele tem que ter um seguro contra acidente, né? Se acontecer alguma coisa com o aluno, ele se machucar no estágio, alguma coisa, né? Ele tem que ter esse seguro que é garantido por lei, que tem que ser feito pela empresa ou instituição pública em que ele estagia. Ele também tem os deveres dessa empresa, tem que ter um local adequado para ele trabalhar, né? Tem que ter um local com condições mínimas de trabalho para o estagiário, até porque é um local onde ele está lá para aprender. Tem que ter o supervisor de estágio, né? Então tem que ter vários pontos. Para a universidade também tem lá os deveres, a gente tem que fazer um acompanhamento desse aluno, a gente tem que fazer a intermediação, a gente tem que solicitar um relatório de 6 em 6 meses para saber como, né, o estágio está ocorrendo nesse processo. Então, eu sempre recomendo, e é importantíssimo o conhecimento das leis sempre, né, tanto para todas as pessoas envolvidas nesse estágio. E aí, voltando um pouquinho do estágio na formação do aluno, eu sempre falo para os alunos que eles vão lidar não só na vida, como especialmente como profissional, que eu sempre falo que o profissional, ele está atuando, no momento em que ele está atuando como profissional, ele não é o cara que tem que não pode perder a paciência, né? Ele não pode, em certos momentos, ele tem que agir como profissional naquele momento. Ele é o cara que vai ter a cabeça fria, que vai saber como agir, porque ele é o profissional no momento. E eu sempre falo que a gente lida, né, quem já trabalhou no serviço de referência ou no balcão de atendimento, com pessoas de todos os tipos, né? De todos os tipos de ideologias políticas, de etnia, de gênero, de classe social, né? Dependendo da biblioteca que a pessoa atua, de idades diferentes, né? Desde lá a gente trabalhava desde adolescente que ia pesquisar para a escola sobre questão racial, até o pesquisador com pós-doutorado. A gente atendia, né? Então você lida com pessoas de vários tipos, assim como é na vida, né? Assim como é no dia a dia, mas ali você atuando como profissional. E nem sempre é um processo muito simples, né? O atendimento, você tem que começar a aprender essas relações interpessoais também em relação ao usuário. Então eu falo que o estágio ele vai ensinar coisas, ele vai ensinar aquela prática da teoria e também essas relações interpessoais que vocês não vão encontrar na universidade nessa prática, né? Isso vai ser no estágio. Além disso, eu sempre falo, eu ministro uma disciplina também sobre cultura, né, no curso, onde a gente trata muito, né, do conceito de cultura e tem uma parte da disciplina que a gente fala muito sobre aquele filósofo, não, o famoso filósofo e sociólogo, filósofo de formação, né, sociólogo Pierre Bourdieu, que ele tem o conceito de capital cultural e o conceito de capital social, né? O que seria esse capital social, né? Que é um conjunto de recursos atuais potenciais, né, que ele diz, mas na verdade é uma rede de relações, né, que a gente tem. Eu sempre falo para eles que toda a área do conhecimento, essa rede de relações ocorre dentro de um grupo que normalmente todo mundo se conhece, né? A gente se conhece lá desde a formação, pelos congressos, pelos seminários, né? Então a classe de uma área específica profissional, ela é uma área que todo mundo tem um contato de uma forma ou de outra, todo mundo que, principalmente quem participa de congressos, de eventos, né, tem esse contato. E eu falo para o aluno da importância do estágio desde o primeiro estágio que ele consegue, né, que aquilo, inclusive, pode abrir muitas portas para ele no futuro. Por quê? Porque um aluno que se mostra interessado, né, se mostra proativo, se mostra interessado em aprender naquele estágio, aprender o que o supervisor dele está ensinando, ele já começa a se tornar conhecido naquele meio, né? Futuramente, quando ele se formar numa empresa privada, podem falar, pô, ele se formou, aquele aluno, ele era excelente como estagiário. Pode abrir porta para uma contratação já, né? Como já aconteceu com alunos nossos, né? Aconteceu lá comigo na Cante, já aconteceu com vários alunos nossos que foram excelentes estagiários, porque você vai falando, também você faz estágio mais no local. Se for numa instituição pública, você vai ter que fazer concurso para entrar, obviamente. Mas também, se você já for conhecido, fez estágio naquela instituição, você pode ir para uma biblioteca que você goste mais, às vezes pode até escolher o local. A UFRJ tem 45 bibliotecas, por exemplo, de vários temas diferentes, né? De várias áreas. Inclusive, eu falo que é muito importante o aluno sempre conhecer o acervo, né? Ele aprende isso no estágio, a conhecer seu acervo, a conhecer a informação. Eu sempre falo que a gente não é médico,
A gente não se forma em medicina, a gente não se forma em geografia, a gente não se forma em história, nem em sociologia, embora a biblioteconomia é uma ciência social aplicada, né? A gente até tem um certo conhecimento da área. Em relações internacionais, porém, a gente vai trabalhar com qualquer área, da medicina, passando pela matemática, passando pelo direito, passando pela sociologia. Então, a gente é preparado para organizar e recuperar essa informação, né? E para isso, de entender os conceitos da área. Então, a gente sempre tem que estudar a parte conceitual, estudar o usuário daquela área pode pedir, conhecer os principais termos, né, os principais conceitos, e a gente precisa estudar esse tema, onde a gente atua. E isso a gente aprende no estágio, né? Eu lembro quando eu cuidei uma vez de um tempo de um acervo de relações internacionais na Cândido, de uma pós-graduação, eu peguei aquele livro básico lá de Introdução a Relações Internacionais, li de uma ponta a outra, né? Você fica conhecendo o básico, isso te auxilia tanto na indexação como no atendimento ao seu usuário. Então, é todo um processo de aprendizado que ocorre, que vocês não só devem vocês devem não só aprender, como devem aproveitar esse momento do estágio. Eu falo muito desse capital social, né? Criar essa rede de relações, aprender como profissional, assim como o aluno que não leva estágio a sério, muitas vezes acha que, estou aqui um tempo, vou sair, não vou também realizar as atividades que meu superior falou para eu fazer, ou às vezes, como eu falo muito com os alunos, o aluno apontou no estágio, o estágio que até, né, não era obrigatório, até obrigatório ele sai, né? Não quero mais fazer estágio, ou nesse momento da minha vida está difícil continuar, ele some do estágio, né? Fica lá o supervisor dele, cadê o aluno? Ele também às vezes não fala para a gente. E eu sempre falo, né, para os alunos, vocês podem sair do estágio a qualquer momento, é um direito, né? Porém, sempre falem, né, com o chefe, expliquem o motivo, né? Então, por quê? Porque ali você constrói seu nome, né? Um aluno que abandonou estágio no meio do curso e não deu satisfação para ninguém, já fecha provavelmente futuras portas para ele no futuro, né? Então, o estágio, ele é essencial, né? Ele é essencial nesse processo de aprendizado e de formação profissional em todos os âmbitos, desde a parte técnica como na parte de relações interpessoais, né, de saber lidar com o outro, seja o outro né, de que ideologia for, gênero, idade, né, de outras regiões, né, pessoas de outros países, de onde for, né, saber lidar com o público, saber lidar com seus colegas, com seus chefes. E nesse processo também tem um papel que eu sempre chamo importância, que é imprescindível, que é do bibliotecário supervisor de estágio. O bibliotecário supervisor, como eu até falei antes, eu entendo ele como educador, né, como professor desse aluno. E eu acho que todo bibliotecário ele é capaz de ser supervisor, porque ele foi estagiário em determinado momento, ele entende da sua área, ele entende da sua biblioteca, né? E é um papel essencial que eu falo sempre, que esse bibliotecário, ele pode até, claro, ele tem o direito de não gostar muito, de acompanhar estagiário alguns, mas eu vejo até como um dever da gente, depois que se forma, né, quando se torna bacharel, em acompanhar os alunos que forem estagiários. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, eu vou saber se eu fui um bom professor, né, ou um bom supervisor de estágio, quando eu era supervisor de estágio, quanto o aluno se torna muito melhor que a gente, né? Você vê aquele aluno se formando, ele está sabendo, ele começa a saber mais que a gente com o tempo, né? Você vê que ele é um profissional mais capacitado, ele é um profissional que entende mais de várias coisas, né? Seja na parte mais social, cultural, seja na parte tecnológica. Por quê? Porque a ideia é sempre que o aluno supere o mestre, né? Aquela máxima que tem, né? Do aluno superar o mestre. Porque toda a gente quer que a nossa área, assim como qualquer área, ela evolua, né? Ela sempre fique melhor, ela sempre cresça, ela sempre se desenvolva mais. E se a gente quer isso, isso vai acontecer como? Isso vai acontecer sempre com os novos profissionais, né? A gente uma hora vai se aposentar, né? Ou vai chegar um momento a gente sair de campo, enfim, os novos profissionais. E eu sempre falo que esses novos profissionais têm que serem melhores, têm que ser mais preparados do que a gente foi, né? E não é porque a gente está estagnado nem nada, porque isso é um processo que a gente faz parte desse processo e que a gente busca isso, né? Tanto o professor como o bibliotecário supervisor de estágio. Ele vai ser parte essencial desse processo de formar um bibliotecário ainda melhor do que o que ele é e do que outros foram antes dele.
né? Que a gente quer que nossa área sempre evolua e cresça e mostre cada vez mais a importância social, né? A importância até para a ciência do país, né? Para a ciência do mundo, que a ciência a gente se comunica com o mundo inteiro, né? É importantíssima essa organização. Então, se o professor de estágio que ele, como eu tive na cena, né? Como vou citar aqui, né? Que eu faço questão de citar a bibliotecária Sila, da Biblioteca de Letras da UFRJ, e eu cito a Sila por um motivo muito claro também, que é porque o curso de biblioteconomia ocorre no prédio da Letras, na UFRJ. E a Sila, nossos alunos fazem muito estágio lá, ela colabora diretamente com o curso, assim como outras bibliotecárias também da UFRJ, obviamente, como o CIP, né, o Sistema de Informações de Biblioteca e Informações, com a coordenadora Paula Mello, mas, né, e falando, a Sila, por exemplo, também é um exemplo de bibliotecária que acompanha os alunos, ajuda nessa formação, e a gente está tendo um retorno muito bom que a gente vê de alunos que vão para o mercado de trabalho privado, que passam no público, né, em concursos públicos, e que tem uma formação que, né, é muito mais avançada já do que a gente em pouco tempo, né, de formação. E então a ideia, eu acho que é, né, ter esse papel, é esse conjunto que ocorre. Eu nunca gosto de separar as coisas, né? A universidade é uma coisa, o estágio é outra coisa, né, o bibliotecário que está lá na biblioteca é outra coisa. Não, tudo funciona como um processo, né? Tudo funciona como um conjunto nesse processo. E eu acho que, né, tanto as universidades como os alunos e como os professores de estágio, eles têm que estar em comunicação permanente, né, e sempre buscando melhorar esse processo do estágio. Porque a gente sabe, né, eu que já estou junto com a professora Nícia há muitos anos, né, acho que desde 2011, 2012, nesse processo, a gente sabe que não é muito fácil gerenciar e muitas vezes fazer essa comunicação, até porque a gente não tem nunca faca suficiente, né? Isso é uma realidade, eu acho que em quase todas as universidades. E aí é interessante citar uma parte né, que a gente passou desse momento muito difícil, que foi a pandemia, né, nesses últimos 2 anos, e que, né, infelizmente, eu até falo que ensinou coisas positivas para a gente, embora é um termo que eu nem gosto muito de usar, porque depois de tantas pessoas que morreram, né, que a gente perdeu, é meio até difícil falar que teve alguma coisa positiva nisso, mas eu falo que a gente passou para o estágio remoto, né, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque muitos locais fecharam, muitos locais pararam né, de funcionar, muitas bibliotecas, e a gente ficou, quando começou o ensino remoto, com um problema seríssimo de vagas de estágio. Né? Vários alunos não conseguiram realizar, porque tiveram poucos locais para isso, para realizar o estágio, mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu novas dinâmicas. Eu acho que tanto o bibliotecário supervisor, como a gente, como professores, como os alunos, do que poderia ser feito à distância, né? Para o atendimento ao usuário, para a organização da informação e recuperação. E a gente, né, eu como professor e a professora Nícia, que faz essa relação entre biblioteca, né, muitas vezes o centro de integração, como CIEE, Fundação Multi, e o aluno, de fazer todo um processo documental de assinatura, tudo de forma eletrônica, né? A gente agora tem todos os professores têm assinatura digital, então a gente começou a organizar tudo de forma digital, em pastas, né, em repositórios, e é algo que a gente, quando voltar, né, todo o ensino presencial, a gente pretende continuar com esse modelo, porque facilitou muito, no nosso entendimento, a vida do aluno, né, a vida da instituição de ensino, assim como a vida das empresas, na maioria dos casos. Mas, claro, que o ensino remoto, né, o estágio remoto, ele sempre vai faltar aquele contato com o usuário, né? As relações interpessoais que eu falei, que são importantíssimas, esse aprendizado de ter contato com o usuário, de saber buscar a informação que ele precisa, né? E ele sempre acompanhado do supervisor. Pessoal, assim, a gente não tem muito tempo aqui, né, para falar, e eu quero, para encerrar, estava para eu falar aqui horas e horas, né, várias experiências, mas eu acredito que vocês tenham muitas perguntas também, e aí vocês podem entrar em contato comigo, com a professora Nícia, com a comissão de estágio, se quiserem tirar dúvidas, fazerem perguntas, perguntar da minha experiência, tanto como estagiário, como supervisor, hoje em dia como professor responsável pelo estágio, na UFRJ,
Então, eu não sei se tem como colocar aqui depois, né, mas falar meu e-mail, né, que é robsoncosta@facc.ufrj.br. Vocês podem mandar mensagem que eu respondo, tá? E eu espero que tenha ajudado aqui a esclarecer um pouco como o estágio é importante nesse processo, né, de ensino, como o estágio é algo que vocês têm sempre como alunos que levar muitíssimo a sério, porque ele é o início da fita profissional, né, de vocês, assim como a importância do supervisor de estágio, né, o modo como vocês têm que escutar esse supervisor, né, o papel dele nesse processo, e eu também falo para os bibliotecários, né, dos alunos e para os bibliotecários, desse papel importantíssimo como educador, como professor até, né, da formação desse aluno, e também né, nesse processo da instituição de ensino, que a gente tem sempre que ter uma organização, saber fazer contato, saber lidar com os problemas que ocorrem nesse processo também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu quero agradecer muito ao CRP pelo convite para participar desse evento. A gente vai ter outros alunos falando, ex-alunos nossos falando, né, no evento também, e eu acho que eles vão complementar minha fala aqui muito, né, vão dar um complemento a tudo que eu falei aqui. E vocês podem, então eu quero que vocês aproveitem muito o evento e depois de assistirem minha fala, né, dos outros participantes, podem entrar em contato e a gente quer mais que tenham perguntas, discussões. E muito obrigado novamente ao CRP pelo convite e à bibliotecária Sila pelo contato, tá? E por fazer esse convite em nome do CRP também. Muito obrigado a todos e a todas. Olá, me chamo Marcos Guimarães, sou o bibliotecário formado pela UFRJ. Venho aqui conversar um pouco com todos vocês, a convite do CRB7 da querida Sila, sobre um assunto muito interessante, que é a vivência do futuro profissional bibliotecário, do discente, né, na sua formação de estágio, né, nas suas experiências de estágios realizadas durante o percurso acadêmico. Que é de extrema importância e relevância para a formação, né, profissional de um futuro profissional bibliotecário. Fui convidado, né, pelo CRB7, a convite da Sila, e agradeço aqui pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a minha trajetória, né, no curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação pela FRJ, e contar um pouquinho, né, dos aprendizados e das dificuldades que passei durante as minhas experiências de estágio que eu enfrentei nesse percurso. Gostaria de começar primeiro felicitando, né, e desejando um feliz Dia do Bibliotecário a todos e a todas. É uma alegria estar aqui depois de um longo percurso, né, da graduação e finalmente formado, comemorar ao lado de colegas e companheiros de profissão. Tendo realizado a graduação no curso de Biblioteconomia na UFRJ e me formando no final de 2021, pude participar de algumas experiências durante o percurso acadêmico, algumas experiências de estágios e outras iniciativas também que agregaram a minha formação acadêmica, pessoal e profissional também, assim como a participação em iniciação científica, projetos de extensão, voluntariados, dentre outros. Então, para iniciar a discussão, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências que eu tive até durante a graduação, né, de estágio, e o quão importante elas foram para a minha formação. Então, primeiro, iniciando a conversa, lá no primeiro período, né, no primeiro ano da graduação, onde a gente não sabe muito bem, né, como é o curso, e que a gente tem muitas expectativas, né, eu fui incentivado, né, por uma veterana desde o início, a enviar currículos, né, a tentar me inscrever, né, em oportunidades de iniciação científica, de estágio, e eu acolhi aquele conselho que foi de muita relevância para mim, porque eu lembro que na primeira entrevista que eu fiz, uma das supervisoras, elas ficaram muito felizes, né, pelo fato de, já no primeiro período, eu ter essa iniciativa de me inscrever, né, de tentar um processo seletivo para estágio. Então, foi muito bacana
ter participado da entrevista. Por acaso, eu consegui passar nessa entrevista, então essa foi minha primeira experiência de estágio, foi na Fundação Getúlio Vargas. Eu estagiei numa biblioteca digital. Foi muito interessante porque, sem conhecer muito sobre o curso, né, sem ainda ter uma experiência, né, na área, eu dei os meus primeiros passos, né, na FGV, isso foi muito interessante. Também, conhecer o ambiente corporativo de uma instituição privada, né, foi bem bacana para minha formação. Lidar também com os instrumentos, né, utilizados numa biblioteca digital, que é um pouquinho diferente de uma biblioteca física, né, tradicional. Então, foi muito interessante. Já a minha segunda experiência de estágio foi no Instituto Copiade de Administração da UFRJ. Foi um estágio obrigatório, com ênfase na biblioteconomia, em que eu aprendi o dia a dia, né, de uma biblioteca, a como contribuir nas estatísticas, né, a como atender o usuário. Foi muito interessante, né? Eu acompanhei como se dá o processo de entrevista, né, ali no serviço de referência. Isso é muito interessante também, porque a gente consegue perceber como os bibliotecários eles entrevistam, né, os usuários, os pesquisadores, e como eles entendem essa demanda informacional. Foi muito interessante essa experiência de estágio, porque eu também tive aquele insight, né, aquela diferença de como é um ambiente privado, né, da FGV para o COPEAD, né, que é uma instituição já pública, né, que fica ali na dependência da UFRJ, nas dependências, né, da UFRJ. Isso foi muito interessante para mim. Na minha terceira experiência de estágio foi no Instituto Estadual do Ambiente, ali no centro da cidade, né, no centro do Rio. E foi muito interessante também porque eu pude atuar pela primeira vez numa biblioteca que é mais especializada em uma temática diferente, que até então eu não havia atuado, que é a área do meio ambiente, né, o campo do meio ambiente. Então, lidar também com o tipo, né, de publicação, lá é uma instituição que tem muitos relatórios, né, de auditoria ambiental, muitas obras raras também, a mapoteca, né, que eu pude ver mais de perto. Então, foi uma experiência que agregou muito a mim também, e todo o dia a dia, né, da instituição, como acontecia, né, a rotina, o serviço que era feito, o atendimento à distância, né, que também era realizado, e foi muito interessante essa experiência para mim. Esse foi o meu estágio mais longo, onde eu fiquei todo o tempo, né, que é previsto para um estagiário, foram os 2 anos, e agregou muito a minha formação como um futuro, né, profissional bibliotecário. E a minha terceira experiência de estágio foi no Arquivo Público do Estado do Rio, onde eu tive um mix, né, foi um bônus, além do acervo bibliográfico, lidar também com um pouco do acervo arquivístico, mesmo que não tendo foco, né, mas eu pude entender como os arquivistas, né, eles manuseiam, eles entendem, né, a propriedade que eles utilizam a partir, né, do uso da informação, como se dá, né, um pouco da organização deles. Foi de extrema relevância ter esse contato, né, com uma outra área e agregou muito a minha formação enquanto futuro profissional. Já o meu último estágio realizado, já no final da graduação, foi na Biblioteca de Letras, com ênfase em gestão de unidades de informação, onde eu tive um pouco mais de contato com essa parte administrativa, com essa parte dos recursos humanos, dos recursos, né, utilizados na biblioteca, da parte da gestão, e agregou muito também a minha formação, apesar de que essa última experiência, né, ela se deu no momento de um pouco de tensão, né, ocasionado pela pandemia, né, de Covid, onde causou um pouquinho de apreensão em todos, né, por conta aí das incertezas de como funcionaria, mas no final ocorreu tudo bem, as atividades à distância, a gente conseguiu se adaptar, né, a esse cenário e foi muito interessante também. Então, eu vou falar aqui um pouquinho da importância que eu creio que o estágio ele representa, né, durante a formação do discente, a partir dessa visão, né, do discente. Na minha perspectiva, né, o que eu acredito
é que essas experiências de estágio contribuem bastante para a formação profissional e acadêmica, e permite a inserção do estudante, né, da estudante, no ambiente corporativo e também a esse primeiro contato com a área, porque muitos estudantes, no primeiro período, não possuem a certeza, né, se é realmente esse caminho que eles querem seguir, e ter esse primeiro contato é muito interessante, porque a pessoa, né, o estudante, ele tem essa visão, né, se realmente é aquilo que ele quer, é aquilo que ela deseja, né, a partir dali da vivência que ela vai tendo naquela instituição, mesmo que ela não seja, como podemos dizer, que ela não ponha a mão na massa, né, sozinha, porque, claro, um estagiário, né, uma estagiária, sempre tem a supervisão de um profissional competente, né, na área dele, no caso o bibliotecário, que sempre supervisiona, né, sempre está auxiliando esse processo, né, porque o estágio ele também é uma ponte, né, entre a sala de aula, ele é um processo de aprendizagem, então isso é muito importante para a formação acadêmica, né, e profissional de um estudante que está se profissionalizando, né, para atuar futuramente naquele campo, naquela área. Na minha visão também, a pessoa, quando está ali no estágio, né, quando se põe, né, a viver essa experiência, ela adquire diversos aprendizados em funções ligadas, né, diretamente ao trabalho de bibliotecário, né? Ela utiliza instrumentos que são utilizados na biblioteca, como sistemas de gestão de acervo, né, acervo bibliográfico, como entender as demandas informacionais dos usuários e outros instrumentos, como o MARC 21, né, formato bibliográfico, o ACR2, né, e todas as normas, né, as políticas que são utilizadas, né, que são adotadas naquela unidade de informação. Acredito que também seja muito importante e interessante porque permite a criação de uma rede de relacionamentos, o networking, que também é muito importante, né, para a vida profissional, né, para a futura inserção no mercado de trabalho, permite você criar redes, né, de relacionamento, você ter possibilidade de trabalhar em conjunto com a pessoa, de produzir academicamente, isso também é muito interessante. E também porque pode direcionar você a uma especialização, em caso de você ter realizado um estágio numa biblioteca escolar, numa biblioteca especializada, em alguma temática que seja do seu gosto, né, que você tenha se identificado. Após a graduação, você pode vir a se especializar nessa área, isso é muito interessante também. E como alguns dos aprendizados que eu tive, né, durante essas experiências, eu posso pontuar que, no meu caso, né, perceber a rotina da unidade de informação, né, aprender a recepcionar o usuário durante essas experiências de estágio, eu pude conviver, né, diariamente ali, entender as demandas do público, né, que ele difere, pode ser um público mais especializado, né, um público mais abrangente quando se trata de uma biblioteca universitária, o atendimento, né, um atendimento correto ao público, de uma forma ética, responsável, com empatia e também flexibilidade, né, entender cada tipo de pessoa, né, cada tipo de demanda é muito importante também para o seu trabalho, porque você trabalha diretamente com o público. Então, esse jogo de cintura, né, você saber como se comunicar, tudo isso você desenvolve durante essas experiências de estágio, o que na sua primeira experiência de emprego, né, vai fazer total diferença, porque você vai ter uma vivência, né, já vai ter uma vivência nesse ambiente. E é importante pontuar também que os bibliotecários eles não atuam somente em bibliotecas, eles podem atuar em agências de TV, em agências de moda, em toda instituição que movimenta, né, que tem um fluxo intenso de informação. Então, na minha experiência também, no meu aprendizado, né, o que eu pude adquirir durante essas experiências de estágio, eu acredito que a participação, né, e você auxiliar os processos de organização, seleção e aquisição de acervo também, né, você tem essa vivência durante o estágio,
Eu tive a oportunidade de, no INEA, né, na biblioteca do INEA, de viver a experiência de uma mudança de acervo, né, na mesma instituição, em endereços diferentes, né, e essa movimentação de acervo, você aprende todo esse processo, né, de como organizar corretamente o acervo, para que não se perca, né, toda a classificação, toda a organização que já foi realizada, né, naquele acervo. Você aprende a como transferir, né, esse processo de transferência é muito interessante, e é uma vivência, né, que é um diferencial. Você utiliza também, em alguns casos, as normas, né? Você entende as políticas que aquela instituição possui, essa participação, né, nas entrevistas, como eu já falei, como eu já pontuei, no processo de você entender a demanda do usuário, né, entender o que ele quer, né, de você auxiliar, né, de estar ali perto do bibliotecário e perceber quais são as perguntas que ele realiza nessa entrevista, né, nessa triagem. Enfim, você criar esse entendimento sobre todas as normas, né, institucionais, sobre como se portar no ambiente corporativo. Isso é muito importante também, interessante durante, né, essas experiências de estágio. E, por fim, eu posso pontuar aqui algumas das dificuldades que eu passei ou que eu vi acontecendo durante essas experiências. E, claro, você aprende muito, né, nas dificuldades, né? Acredito que também nesses erros, né, nesses acertos, nas dificuldades, você consegue aprender até mais, né? Porque às vezes, você quebra a cabeça ali, né, com a situação e você consegue depois superar aquele obstáculo, né? Isso é muito interessante também, te dá uma bagagem, né, de atuação, uma experiência, né, uma vivência que você não teria se você se limitasse, né, muitas das vezes durante essa formação, que eu acredito que tem que ser uma formação ampla, né, a universidade, você tem que viver o tripé acadêmico, né, que eles dizem, é o ensino, a pesquisa e a extensão, isso é muito interessante. Eu posso pontuar aqui algumas dificuldades que eu passei ou que eu vi pessoas passando, né, como conciliar e gerir o tempo, né, entre os estágios, disciplinas na faculdade, a produtividade acadêmica. Acredito que essa questão é para a vida, né? Como você gerir, você ter disciplina, né, durante a sua vida para conseguir conciliar todos os seus objetivos, né, as suas metas. Em alguns casos, eu vi acontecendo, né, uma incompatibilidade de horário, né, entre o curso da graduação e as oportunidades de estágio. Então, isso eu vi acontecendo em alguns casos, referentes à Unirio, à UF e até mesmo na UFRJ, de você não conseguir se inscrever em alguns processos por conta do horário da graduação, né? Por vezes, em alguns horários quebrados, né? Algumas aulas quebradas, e eu vi uma dificuldade muito recorrente também em pessoas que já trabalham, né? Que têm uma carga horária diária um pouco mais pesada, né? De 8 horas por dia, e aí tinha que conciliar esse tempo do trabalho com o tempo do estudo, mas sempre assim contando com a compreensão, né, com a empatia tanto do empregador, né, tanto da chefia imediata nos ambientes de trabalho, de estágio, tanto também quanto dos professores, né, que ajudavam, né, que auxiliaram nesse processo, deram força também, prestaram ali a supervisão necessária, né, a supervisão acadêmica. O deslocamento também, eu acredito que seja uma dificuldade, né, do local para o estágio e a faculdade, né, essa rotina do trânsito na cidade. Isso a gente viu que na pandemia essa questão da dificuldade ela diminuiu, né, por conta que teve o lockdown, né. Mesmo assim, passamos pelas dificuldades tecnológicas, né, de acesso à internet, de um ambiente em casa, né, que permita que você tenha concentração para realizar as suas atividades, né, foram também dificuldades enfrentadas durante esse processo. E também alguns estágios não eram remunerados, ocasionando aí também uma dificuldade financeira. Também em questão de alunos, né, de estudantes que moram em áreas carentes e por conta disso, né, nessas áreas terem, por vezes, operações, né, impedirem o deslocamento do estudante, da estudante até o local do estágio, né, de trabalho, da faculdade. Isso aconteceu comigo,
é uma questão delicada, né, de você não conseguir, por vezes, perder avaliação, prova, né? Mas isso você sempre contando ali com a compreensão, né? E eu sempre tive o apoio dos professores, o apoio da comunidade, né, da rede de apoio, dos supervisores também de estágio. E isso foi muito importante, porque é uma dificuldade que você acaba passando, né, durante essa trajetória acadêmica. Alguns casos também que eu vi acontecendo com alguns colegas de estagiarem no local que não contam com a presença de um bibliotecário, né, de um profissional competente para supervisionar, né, nas atividades. Isso pode ser uma dificuldade também, né, porque pode ocasionar em desvio de função, muitas das vezes, e isso é uma questão um pouco complexa, né, que eu acredito que aconteça, infelizmente, ainda em alguns locais de trabalho, né? E, por fim, eu quero agradecer novamente pelo convite. É uma honra estar aqui, uma alegria, depois de uma longa trajetória e chegar até aqui, e formado, né, como profissional bibliotecário. Eu gostaria novamente de desejar um feliz Dia do Bibliotecário, da bibliotecária para todos e todas, e, e agradecer e dizer que é uma felicidade estar aqui. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Darcilene, eu sou aluna do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação da UFRJ e vou falar um pouco sobre a importância do estágio para a formação do discente em biblioteconomia. Para mim, o estágio é uma etapa muito importante para o crescimento e desenvolvimento profissional do estudante de biblioteconomia. Durante a minha trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de estagiar no Centro de Documentação e Disseminação de Informação do IBGE. Ali pude aprender a realizar o atendimento aos usuários, a utilizar softwares de gestão de bibliotecas e a realizar a pré-catalogação dos documentos. Foi o meu primeiro estágio na área e aprendi muito durante o período que passei ali. Também estagiei no Sebrae Rio, fiz parte da equipe da Gerência de Conhecimento e Competitividade. Ali pude colaborar na curadoria de conteúdos para os clientes internos e externos e também aprendi a fazer a gestão de dados e informações em softwares específicos para o tratamento de dados. Atuei ainda como estagiária na Biblioteca José de Alencar, a Biblioteca das Letras, da UFRJ, durante o período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Foi um estágio desafiador porque foi realizado totalmente de forma remota, mas eu pude adquirir conhecimentos muito importantes e relevantes para a gestão de mídias sociais de uma biblioteca, aprendendo a criar estratégias para aproximá-la dos seus usuários e também a disseminar seus serviços mesmo à distância. Com essas experiências eu posso dizer que passar por esse processo de estágio durante todo o curso de biblioteconomia é extremamente agregador para o estudante porque nos proporciona vivências práticas dos desafios vividos pelos bibliotecários, nos ajudando também a desenvolver as competências necessárias e a colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos na universidade. Olá, meu nome é Gessiane. Estou no 5º período do curso de Biblioteconomia na UFRJ. Estou aqui para me unir às comemorações do Dia do Bibliotecário e ressaltar a importância do estágio nesse momento de aprendizado do bibliotecário. Vou trazer também alguns relatos de experiência, algumas possibilidades de aprendizado que eu desenvolvi durante esses estágios. O primeiro estágio eu desenvolvi em uma biblioteca escolar. Então, eu tinha usuários, estudantes da escola, do 6º ao ensino médio. Enquanto essa etapa foi muito interessante ter contato com esses estudantes, era uma troca muito bacana. Porém, enquanto o estágio em si, a biblioteca em si, eu não tinha acesso ao acervo dessa biblioteca. Eu não tinha acesso ao sistema dessa biblioteca e, ao questionar a bibliotecária, ela só me informava que era norma da escola. A escola não permitia que eu tivesse acesso a esse acervo, assim como também os alunos tinham muitas restrições de empréstimo
O ensino médio, eu estagiei lá durante um ano, nunca pegou livro emprestado. O sexto e o sétimo ano eram as únicas turmas que tinha essa rotina de empréstimo. As outras turmas não tinham essa busca, esse interesse. Então foi um estágio assim, bem restrito. Foi um aprendizado bem restrito e bem curioso, porque visto a função social da biblioteca, essa não é a perspectiva, né, de ter o acervo restrito. Estagiei também na Biblioteca José de Alencar, a Biblioteca de Letras da UFRJ, primeiramente na modalidade presencial. Nessa perspectiva presencial, conheci a rotina da biblioteca, conheci os setores da biblioteca, a equipe de bibliotecários, os funcionários de outros setores, de outras áreas que também contribuíam para um excelente funcionamento da biblioteca. Eram pessoas que todos estavam ali engajados no mesmo funcionamento. Inclusive, eles recebiam o mesmo treinamento que a gente, enquanto estagiário, também recebíamos, para que pudesse tratar todo o acervo de forma correta, para manter a sua preservação, para ter a sua higienização correta. Foi uma perspectiva muito diferente de estágio, um aprendizado muito diferente de estágio, agregou muito meu conhecimento desse primeiro contato presencial. Dentro desse contexto ainda de desenvolvimento, houve uma proposta de evento. A biblioteca estava organizando um evento onde todos os estagiários da unidade seriam responsáveis por uma apresentação, seja lá uma palestra. Eu achei tão interessante. Eu nunca tinha tido uma responsabilidade que eu considerei muito grande naquele período, junto com outros bibliotecários, nós estávamos organizando esse evento em todos os lugares que nós íamos, que nós nos encontrávamos. Era uma ideia, era uma troca, alguém achava melhor a ideia do outro. Era muito interessante essa proposta de organização de evento enquanto estagiário. É claro que tinha um tema, é claro que tinha uma perspectiva de tempo. Todas essas ideias viravam um projeto e era apresentado, dependendo da aprovação ou não. Mas eu achava assim, de uma liberdade muito bacana, assim, até para o nosso desenvolvimento, porque a ideia é sua, a prática é sua. Dentro de todo esse contexto evolutivo, veio a pandemia, tudo foi interrompido, inclusive as aulas da instituição foram interrompidas, e com o passar do tempo que houveram as adequações, nós começamos a retornar na modalidade remota. Então nós fizemos estágio remotamente. São percepções que em pouco tempo não haveria essa possibilidade o bibliotecário fazer um estágio remoto. Enquanto estagiária, eu não anulo a validade e a importância. Eu achei as duas modalidades de estágio muito enriquecedoras. São propostas diferentes de estágio, mas todas envolviam diretamente com a biblioteca e todas acrescentaram com a forma de aprendizado. Como se desenvolveu especificamente a minha experiência? A Biblioteca José de Alencar tem um projeto de extensão chamado Torre de Babel, desenvolvida ali por estagiários, apresentada por estagiários, onde nós produzimos conteúdos tanto para o YouTube, o canal do YouTube da biblioteca, quanto para o Instagram. É uma forma de disseminação de conhecimento, é uma forma de percepção literária, visto que é uma biblioteca de letras. E dentro desse projeto, nós tínhamos a possibilidade de apresentarmos resenhas, resumos e vídeos com indicações de leitura, vídeos com indicações de trabalhos voltados à biblioteconomia, a nossa área mesmo de informação e disseminação de conhecimento. Dentro desse contexto, no meu desenvolvimento prático de aprendizado, achei que não seria tão difícil gravar um vídeo sozinha, eu e o celular. Eu nunca tinha feito isso. Senti profunda dificuldade de gravar esse vídeo, de desenvolver essa proposta do projeto de extensão.
apesar de ter esse conhecimento literário bem interessante, gostar e desenvolver e aprender, eu tenho, mas na hora de propor a ideia, roteirizar, sofri imensa dificuldade. Inclusive, as palavras me atrapalhavam. Hoje, esse formato de comemoração, também uma comemoração pessoal, consegui desenvolver um vídeo tão longo para comemorar o dia do bibliotecário, ressaltando esse meu aprendizado pessoal. É um ato muito importante para mim. É bem uma perspectiva muito pessoal de ver o quanto o estágio pode desenvolver o estagiário. Passei por alguns treinos, gravei 35 vídeos para tirar um vídeo que mesmo assim não era um dos melhores, e o aprendizado foi evoluindo. Esses vídeos que nós produzíamos, todos os estagiários, cada um tinha a sua temática, todos eles passavam pela aprovação da bibliotecária, depois eles recebiam tratamento, todos eles são legendados, né? A partir do momento que você visa uma acessibilidade ao material que você tem disponível, você usa. O vídeo recebe sonorização, o vídeo recebe o logo do projeto, o logo da biblioteca. É bem interessante você ver o desenvolvimento por muitas mãos, por estagiários. Isso tudo compõe nosso aprendizado, o desenvolvimento do estágio em si. Mais uma vez, tanto interior quanto exterior. Partilhando dessa perspectiva de estágio remoto. Assim, eu deixo bem frisado que todos os estágios são válidos, todas as oportunidades são válidas. Eu quero só contextualizar os meus colegas estagiários. Toda oportunidade é uma boa oportunidade, independente da perspectiva que nós tenhamos na hora, visto que todo estágio te forma uma rede de contato. Por mais que você esteja nesse processo ainda de aprendizado e achar que ali pode ser uma oportunidade que te renda futuramente outras oportunidades e ali já não tanto, essa não é a perspectiva correta. A perspectiva correta: tente todos, não discrimine nenhum ambiente, porque o conhecimento, o aprendizado que nós desenvolvemos em um lugar, às vezes em outro, vai nos acrescentar muito. Essa perspectiva que eu tive do meu primeiro estágio, da biblioteca escolar, me traz bastante facilidade com esse público infantil e até uma questão sentimental. É interessante você que só tem aquele atendimento com adultos, você trocar totalmente a sua zona de conforto para só crianças. São públicos diferentes, você tem que ter outra forma de trabalhar, esse processo de aceitação, de adequação e até inclusive de crescimento pessoal nosso, né? Não é esse o contexto que a gente tem de conhecimento, é saber usar no lugar certo, na hora certa, é o que nós tenhamos com os nossos usuários. Seja numa perspectiva exterior, de tratar o usuário conforme o entendimento que ele tenha, a acessibilidade que ele tenha ao nosso conhecimento, quanto o nosso interior. Por exemplo, se nós somos somos pessoas mais calmas, né, mais zen, que eu acho que seria o meu time, temos que nos adequar à equipe. A equipe tem uma velocidade, a biblioteca demanda de uma rotina que demanda de uma velocidade, então quem é mais calminho, vamos acelerar um pouquinho, vamos ser mais ágeis nas propostas, nos pedidos, no trabalho em si. E quem é muito acelerado, tudo para ontem, tudo rápido, vamos desacelerar um pouquinho, a gente tem que andar no mesmo ritmo. O desenvolvimento da biblioteca é feito por muitas mãos, então é um aprendizado também pessoal. Isso tudo demanda dos estágios, isso tudo demanda dos ambientes que nós participamos. Ninguém nasce sabendo e cada ambiente de trabalho demanda de um conhecimento e também essa perspectiva é muito pessoal. Eu troco muito ideias do meu estágio com outros colegas e eu peço a eles também que troquem ideias comigo sobre seus estágios. No período presencial, a gente trocava até fotos. Olha meu ambiente, olha minha biblioteca, olha esse acervo,
Olha, a estante que eu organizei era bem interessante antes da pandemia, agora no retorno gradual, né? Eu já tenho alguns colegas que já estão estagiando, e eu sei porque eu pergunto, não só pela busca de outros estágios, mas também para saber o que eles estão desenvolvendo. Não uma questão de competição, mas uma questão de agregar valor. Nenhuma unidade é igual a outra, nenhum estágio é igual ao outro. Então, assim como eu também passo todo o que eu estou fazendo, inclusive os vídeos que eu gravo, eu passo para os meus colegas, porque é muito interessante enquanto o nosso crescimento e enquanto a nossa rede de conhecimento, a nossa rede de contato, a nossa troca de conhecimento, tá? Então, mais uma vez aqui, ressaltar as comemorações do Dia do Bibliotecário, parabéns a todos os bibliotecários, e ressaltar a importância do estágio. Seja lá qual for a modalidade do estágio, aproveite cada oportunidade. Tchau, tchau, até a próxima. Meu nome é Sérgio Dias de Bittencourt, eu sou graduando do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação na UFRJ. Eu gostaria de primeiro agradecer ao convite da Sila Borges, através do CRB7, pelo convite, pela minha participação nesse dia tão importante do Dia do Bibliotecário, 12 de março. Eles me pediram que eu colocasse a minha opinião sobre a importância do estágio na formação do bibliotecário. Bem, primeiramente eu queria dizer que o estágio é regido pela Lei 11.788 de 2008 como estágio supervisionado. Isso é de suma importância para qualquer profissão, pois adequa o estagiário às situações que ele primeiramente aprende em sala de aula e depois o situa no ambiente de que ele vai estar no futuro bem próximo quando ele for trabalhar como bibliotecário. Bom, as situações são bem interessantes, né? Porque você chega no estágio com aquela ideia que você aprendeu em sala de aula com os professores e mestres, e você fica ansioso para colocar aquilo em prática, em ver como que aquilo funciona realmente. É um misto de emoções, né? Você fica ansioso porque você fica preocupado quando for fazer alguma atividade você não consegui-la fazer de forma adequada. E ao mesmo tempo é uma vivência do ambiente de trabalho. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estagiar em 2 unidades, não desmerecendo a restante do CIB, mas duas unidades com pessoas formidáveis, né? A primeira foi na Biblioteca Central do Centro de Tecnologia, sob a responsabilidade do Francisco de Paula, né? O Chico da Biblio, que muitos conhecem. E a segunda foi na Biblioteca José de Alencar, a famosa Biblioteca de Letras, sob o comando da Sila Borges, que também é uma pessoa excepcional. Então eu fui um privilegiado nos meus 2 estágios, porque o curso de Biblioteconomia com Gestão, nós temos uma carga horária de 300 horas, dividida na parte técnica e também na parte de gestão, que é o nosso curso, né, que é um curso diferenciado. Se eu não me engano, só existe aqui no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Então foi um privilégio assim extraordinário de trabalhar com pessoas que, além do profissionalismo,
sabem o trato que deve se ter com o estagiário, olhando pelo lado humano. Então, para mim, foi formidável, foi de excelência o que eu aprendi, e com certeza vou levar isso para minhas atividades profissionais para o resto da vida. Eu queria agradecer aqui o CRB7 pela oportunidade e também deixar aqui a minha manifestação de carinho pelo CRB7, pelas lives, por tudo que o CRB7 tem feito pela classe de bibliotecários, palestra com colegas bibliotecários, que muitas vezes atuam em áreas que a gente até desconhece, porque não tem visibilidade na mídia, mas nesse ponto o CRB7 tem se destacado. Parabéns a vocês, parabéns pelo Dia do Bibliotecário. Eu queria aqui também deixar minha manifestação de apreço pelo CIB UFRJ, na gestão da Paula Mello, que tem contribuído tremendamente com a cultura, com a pesquisa e com os ensinamentos da biblioteconomia nesse país. E queria deixar agradecimento à equipe do CT, através da pessoa do Francisco de Paula, todos os funcionários que ali me acolheram, me receberam de forma tremenda ali naquele lugar, como também deixar meu agradecimento à Biblioteca José de Alencar, na pessoa da Cila Borges, que também me recebeu ali com muito carinho, com dedicação, com apreço, e eu sou muito grato por tudo isso. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao FRJ, muito obrigado ao CIB, e também muito obrigado à minha professora querida, Nadir Ferreira Alves, minha mestre, orientadora e companheira dos momentos mais difíceis na minha trajetória dentro da biblioteconomia. Muito obrigado ao CRB7, e que a nossa luta seja constante, porque num país de tantas desigualdades sociais e educacionais, o bibliotecário tem feito a diferença, ensinando, compartilhando, combatendo fake news e mostrando a verdade para o povo brasileiro. Que nesse dia 12 de março seja um dia para que nós possamos enfatizar cada vez mais essa luta pela biblioteconomia no Brasil. Parabéns a todos e obrigado. La 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 ya la ya, la 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 ya la ya, la 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 ya. Nós fomos feitos um pro outro de encomenda, como a chave e a fenda, como a luva e a mão. O nosso amor é Kama Sutra, juventude, é demais, parece um grude, corpo, alma e coração. Sinceramente, amor, eu tenho que me beliscar de vez em quando, pra ver se é verdade ou estou sonhando. Se a gente pode ser assim, quem pode então ser mais feliz? Eu lhe confesso, literalmente em suas mãos, apaixonado. No outro planeta eu já fui seu namorado. E essa paixão entre nós dois é coisa lá de Deus. Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus. No temporal você é meu farol de milhar. Meu sol não brilha sem a luz
olhos seus. Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus. No temporal você é meu farol de meia. Eu só não vivo sem a luz desse amanhecer. La 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 ya la ya. La 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 ya la ya. La 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 ya.